Olá, bom dia. Bom dia para aqueles que vão estar ao vivo. Boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir depois, né? Aguardando entrar alguns seguidores para começarmos esta live. Aguardando só mais 2 minutinhos e tudo vai dar certo, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem aumentado muito no mundo: transtorno de personalidade narcisista. Convido a todos para amanhã também, nesse mesmo horário, mais a segunda live, para falarmos, para dar prosseguimento a esse mesmo assunto. E no domingo, às 16 horas, a terceira live, onde vou falar para finalizar sobre as causas do transtorno e como se livrar, né, dessas pessoas narcisistas. Portanto, vou começar agora, né? Aí eu digo, o que é um transtorno de personalidade narcisista? Alguém que esteja presente sabe? Né? É um transtorno comum, qualificamos uma pessoa egocêntrica e egoísta, né? Quando nos deparamos com alguém que só enxerga o próprio umbigo, né? É só ele não vê o outro que está do lado dele. Essa descrição poderia ser usada, né, também para descrever o transtorno, mas não é só isso. O transtorno de personalidade narcisista, na verdade, é uma condição mental formada pela combinação entre estrutura do pensamento, temperamento e apego. Isso quer dizer que o narcisista possui uma forma diferente de pensar, sentir e agir e também interagir. Ele pensa diferente de uma pessoa que não tem esse transtorno. Esse desvio é caracterizado por um senso exagerado de importância. Ele se dá uma importância fora do normal, fora do comum. Isso faz com que essa pessoa tenha uma necessidade de admiração e atenção, acreditando que ele que é especial. Ele se vê como uma pessoa melhor, mais inteligente, em tudo por tudo. Ele é especial, isso do pensamento dele. Mas ele tem uma vulnerabilidade e é uma pessoa que sofre muito. Por quê? Ele tem um pensamento, uma personalidade assim, extremamente racional, com uma compreensão limitada do outro.
Além disso, nega qualquer sentimento que os contradiga. E aí, já tem pessoas na live? Porque eu ainda não vejo. Vou convidar algumas pessoas aqui para participar. Aí convidei algumas pessoas para darmos continuidade nessa live, né? Porque esse assunto é de grande importância, porque eu sei que tem muitas mulheres por aí que sofrem muito com relacionamento com pessoas que são narcisistas. Dando continuidade, né, eu vou aqui falar dessa vulnerabilidade, né, que os narcisistas sofrem. Por consequência, geralmente possui apenas relacionamentos superficiais. Superficial porque quem tem esse transtorno, ele não dá nenhuma importância ao outro. Ele quer ser visto como o melhor, o mais inteligente ali do relacionamento. E com isso ele vai humilhando, diminuindo o seu parceiro. Por quê? Nesse comportamento tem mulheres, homens, né? Mães narcisistas, pais narcisistas, geram filho narcisista. Né? No trabalho também tem muito chefe narcisista. Assim, muitos narcisistas acabam residindo dentro de um mundo de fantasia, fantasioso, de sucesso, né? Eles se veem, por exemplo, ricos sem ser... Eles fantasiam muito as coisas. Mas nos bastidores do seu ego, há uma autoestima frágil e vulnerável. Na verdade, eles fazem tudo isso para levantar a sua autoestima, mas na verdade, a autoestima deles são muito baixa. Eles buscam um status fadado ao fracasso. Todos esses sintomas de transtorno de personalidade narcisista tendem a deixá-lo cada vez deprimido e muitas vezes propenso ao suicídio. São pessoas realmente muito frágeis e nem sempre aceitam ajuda. O narcisista, ele tem isso formado dentro dele, né? Que ele é melhor, mais importante, mais inteligente, ele é o mais tudo. Mas ele não tem noção de que ele precisa de ajuda.
O transtorno narcisista tem alguns sintomas, né? As pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista têm alguns sintomas como autoimportância exagerada, né? Eles têm, diz a respeito a sua autoimportância, né? Eles se acham realmente especiais. São comportamento, falas e pensamento que enaltece a si mesmo, né? Baseado em crenças de ser merecedor de tratamento especial e de atenção. Aí imagina como é difícil conviver com uma pessoa dessa forma, onde ele é o tudo numa relação, né? E numa relação precisa de ambos, né, ter o seu papel para ser desenvolvido nesse relacionamento de paz, de harmonia, né? Mas no caso, o narcisista não. É o que ele fala, é isso mesmo. Tem que ser só ele. Então, quem vive numa relação como essa, sofre muito. Acabam até perdendo a sua identidade. Eu sou psicanalista, né? E já atendi muitas mulheres vítimas de abuso narcisista, né? E na semana passada eu dei uma aula no qual eu falei alguma coisa sobre esse comportamento. E alguém me perguntou, mas como ter abuso de personalidade narcisista, visto que essa pessoa é muito boa, muito atenciosa? Realmente, eles são atenciosos, são pessoas boas, mas na convivência do dia a dia, ele não é essa pessoa boazinha. Ele é essa pessoa bastante complicada, né? E desde o momento que o parceiro não tem a liberdade nem força de expressão nessa relação, como esse relacionamento vai fluir? Não tem. Porque quando ele quer se relacionar com uma mulher, ele primeiro, né, ele estuda essa mulher. Ele vai estudar tudo, vai saber tudo sobre ela. Quando ele chega para ela, ele já está sabendo de tudo. E geralmente essas mulheres são mulheres carentes, frágeis. Então, é uma presa fácil para os narcisistas. Há necessidade de ter muito cuidado com isso, né? Porque uma mulher fragilizada, dependente emocional, ela se torna uma presa muito fácil para quem é narcisista. É bom ficar atento a essa situação. Outro sintoma é a necessidade de adulação. É um sinal importante do diagnóstico, é a necessidade de ser admirado e bajulado. Essa pessoa faz de tudo para serem reparada, reconhecida por alguém, por algo como bens material, beleza, conquista. Então, ele tem dentro de si essa necessidade de ser admirado, né? Eles acham que sendo admirado, ele receber admiração
É um direito legal dele, um direito legítimo dele. Né? E isso o engrandece. E quando ele não é bajulado, engrandecido, né? Ele não se sente bem. Aí fica revoltado, né? E precisa ter um jogo de cintura muito grande para conviver com essa pessoa. Outra dificuldade, outro sintoma, é a dificuldade interpessoais. Esse indivíduo pode até ser popular, né? Mas raramente consegue construir uma relação sólida. Isso em amizades e em relacionamento conjugal. Eles têm essa dificuldade. Além disso, estão sempre reclamando do outro. Por quê? A importância ele só vê nele. Ele nunca vê a importância no outro. E não hesitam em se aproveitar de uma pessoa em prol do que desejam. Complicado, né? Muito complicado. Então, eles são maléficos no caso de uma relação. Porque tudo que eles querem é em benefício próprio. Outro sintoma é a falta de empatia. Né? Quando se trata, né, quando se busca por transtorno de personalidade narcisista, o sintoma, uma das respostas mais comuns é a falta de empatia. Esse paciente são incapazes de compreender ou reconhecer a necessidade do outro. Né? Em tudo por tudo, né, eles só veem o seu próprio umbigo. O que importa é ele em si mesmo. Né? Tudo é ele para ele. Ele não vê o outro. E essa situação acaba ficando constrangedora para quem está ao lado dessa pessoa. Tem alguém aí na live que queira fazer uma pergunta? Oh, Cláudia! Bom dia, querida. Tudo bem? Prazer te ver aqui, querida. Você perguntou aqui se tem cura. Olha, Cláudia, na maioria das vezes não tem cura. Porque ele não aceita que o outro fazer terapia, né? Ele não aceita seguir os conselhos do terapeuta. Entendeu? Porque ele se acha mais importante, o mais sábio. Eu acompanho sempre uma psicóloga que ela mora fora, na Inglaterra. E ela fala muito sobre isso, né? Ela é expert nesse assunto. E ela sempre fala que o narcisista, para se curar, há uma dificuldade muito grande. Por quê? Por ele não entender que o outro sabe mais do que ele. E porque ele acha que, da forma que ele acha que não tem problema. Quem tem problema é o outro. A Jane, é isso mesmo, a Jane. Ela é fantástica, né? Ele não vê problema nele. O problema é sempre o outro. Ele é especial, fantástico, sobretudo, nota 1000. Mas o outro não.
Então, como ele vai se curar disso? Se ele se vê dessa forma, fica inviável, né? Outro sintoma do narcisista é se achar superior. Entende agora que não tem cura para ele por isso? Porque ele acha superior onde ele vai ouvir e seguir os conselhos, né? E outra, a dificuldade de falar. Se há necessidade, sim, é um assunto muito importante, porque tem muitas mulheres sofrendo dentro de um relacionamento narcisista. Por quê? A superioridade dele, tudo por tudo, ele acaba humilhando quem está do lado dele. E ele não aceita, né, conselho do outro. É sempre a prioridade é ele. Eu já atendi mulheres, né, uma paciente minha que conviveu com um narcisista, e quando ela saiu dessa relação, ela saiu muito assim, destruída mesmo, seu psicológico. Ela disse para mim: doutora Lídia, eu não sei quem eu sou mais. A pessoa perde a sua identidade. E foram vários meses para ela recuperar sua autoestima e sair daquela situação. Né? Hoje ela está começando a vida dela, mas ela só sabia dormir e chorar depois que terminou esse relacionamento. Já passei pelas mãos de um narcisista e só me dei conta depois que saí do ciclo. Minha querida, eu também já passei por isso. Já passei por isso e é um desafio muito grande para a gente conviver com essa pessoa. Quando ele te pede um conselho, uma opinião, é para saber como você agiria. Só que, o que ele faz? Ele aceita seu conselho, aceita sua opinião, mas quando você volta, está tudo feito do jeito dele. É um desafio muito grande. É por isso que é um assunto que eu gosto de lidar, né? Porque é uma forma que eu tenho de ajudar essas mulheres que vivem aí, porque ficam cheias de medo, inseguras, cheias de culpa, porque eles levam as suas parceiras a se sentir culpada de tudo. Tudo de culpado e de ruim é o seu parceiro. Ou aquele narcisista que é um chefe. Nunca aquela pessoa que é submissa a ele fez a coisa certa. Nunca. O é certo sempre é ele. Então é um desafio muito grande, né? Então eu fiz a minha tese nesse comportamento aí, né? Onde eu estudei bastante como levar essas mulheres a sair dessa situação, passo a passo para sair, porque não é fácil sair desse relacionamento. Não é fácil mesmo. Eu vou falar sobre isso no domingo às 16 horas. Outro sintoma minimizam os seus próprios defeitos. Eles nunca veem os seus defeitos. O defeito, o culpado sempre é o outro. Uma característica frequente encontrada nesse transtorno é o hábito de minimizar os próprios defeitos. Eles não têm falha, as atitudes deles sempre são as melhores. Eles não erram. Eles não reconhecem erro. Assim, raramente admite
arrependimento ou demonstra qualquer remorso, mesmo reconhecendo o problema. Eles podem reconhecer o problema, mas eles não pedem perdão e nem se arrependem. Como agir se encontramos com um narcisista de repente? Se você perceber, né, e você já souber que ele é um narcisista, você não bata de frente com ele. Você procura fazer de conta que está acreditando, entendeu? E dá um jeito de sair da conversa. Porque você nunca vai conseguir estar par a par com ele para numa discussão. Porque você não vai vencer. Então, a melhor forma de você lidar com essa pessoa é você fazendo de conta que está acreditando nele e dar um jeito de sair dessa situação, dessa conversa. Eu vou falar mais sobre isso no domingo, entendeu? Você entendeu, né? É dessa forma. Porque você simplesmente vai se aborrecer e criar uma confusão. E vai acabar você se sentindo mal. Ele vai levar você a se sentir culpa. Eles têm uma trama que eles acabam envolvendo a pessoa de uma tal forma que a pessoa vai ficar insegura e culpada. Outro sintoma é esconder a fragilidade e os seus sentimentos. A pessoa que tem esse transtorno é inaceitável demonstrar sentimento e fragilidade. Eles são frágeis, conforme eu já falei no início da live, né? Mas eles não reconhecem isso. Eles escondem sua vulnerabilidade usando o seu poder. Por isso eu te falei antes que para agir com o narcisista, você tem que ter estratégia, né? Para agir com ele de uma forma que você não entra na dele, tá? Porque por ele se achar que ele tem poder, ele pode ser agressivo de forma estratégia, transferindo, é o que eu disse há pouco, transferindo culpa, punindo o outro, enrola, agindo com indiferença. Então, acaba irritando quem está conversando com ele. Irrita a pessoa. Aí eu pergunto, é fácil conviver com essa pessoa? Cláudia? Não é fácil conviver com essa pessoa, porque ela é o tempo todo humilhada, diminuída, né? Ela se sente Sim, é desse jeito, porque ele vai irritando, né? Colocando culpa na pessoa. Então, a vítima se vê coagida, tá? E às vezes, como ela não quer discussão, ela entra na dele. Ela fica irritada, ela vai, não adianta ela ir conversar, porque a comunicação é inválida, né? Irrita essa pessoa. O narcisista, ele é muito frio, porque ele não tem sentimento. Então, é fácil dele irritar a outra pessoa, destruir a outra pessoa. Nesse tempo meu de atendimento, né, a maioria de pessoas, né, que eu sempre atendo mulheres, que eu atendi, foram vítimas de narcisismo. Por isso que eu fui fazer a minha tese de doutorado nesse assunto, né?
porque eu quero muito ajudar essas mulheres, muito mesmo. É o meu desejo maior dentro da minha profissão, é poder ajudar, fazer, conversar com elas para que elas venham entender que elas precisam ter estratégia para sair. E do jeito que eles abraçam essa vítima, elas ficam dependente emocional, entendeu? Porque ela já tem em si uma dependência. E por falta de carinho, por ter sido rejeitada antes, entendeu? Ou por o pai, ou pela mãe, ou rejeitada até por um outro relacionamento, então ela tem essa dependência. Aí eles vêm com palavras de carinho, palavras acolhedoras, então ela acha, esse é o cara, esse vai dar certo. E é aí que muitas se enganam e acabam entrando nesse relacionamento e se destruindo cada vez mais. Porque para elas saírem desse relacionamento, elas precisam ser muito fortes e procurar ajuda. Porque sozinha elas não conseguem sair. Não conseguem. Precisa de ajuda e ela acreditar nos conselhos, né? Porque o terapeuta vai dar caminhos para ela seguir. E ela seguindo, ela tem como sair, tá? Aí no domingo eu vou falar sobre isso. Aí eu finalizo aqui minha live, convidando a vocês, né, que essa live vai ficar gravada, para amanhã às 9h30 eu dar continuidade e no domingo às 16 horas. Conto com a presença de todos e quero aqui agradecer a Cláudia por ter participado. Muito obrigada, minha amiga. Deus abençoe você, tá? Sucesso no seu trabalho também. Meu Deus, agora eu termino aonde, Jesus?